Ora viva, muitíssimo boa tarde, seja bem-vindo ao FTV Debates, dia 24 de julho de 2024. Permita-me saudar a estimado internauta e telespectador que está ligado a nós a partir das plataformas digitais. Muitíssimo bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do fuso horário que estiver a acompanhar o programa. Para hoje, não vamos fugir à regra, trazemos temas de interesse nacional. Logo de primeira, vamos analisar o pronunciamento do presidente da Renamo, ele que lamenta o fato de a CADE ter sido reprovada deste processo eleitoral. Após isso, vamos também olhar para os sequestros que têm vindo a ocorrer no nosso país nos últimos tempos. E também, ainda no programa de hoje, vamos falar das sucessivas greves dos funcionários públicos em Moçambique. E lá para o fim do nosso programa também faremos uma breve análise do pronunciamento da FMI, que lamenta, neste caso, que defende nomeações dos PCAs das empresas públicas com base no mérito profissional. Portanto, são estes os temas que poderão merecer destaque nesta edição de 24 de julho de 2024. Para já vamos à apresentação do nosso painel do dia. Começo do meu lado esquerdo, onde tenho o professor Pangaia, a quem desejo uma boa tarde. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Francisco Custódio Miguel. Boa tarde, colegas do painel. Boa tarde, telespectadores. Vamos, por cerca de 2 horas, partilhar aquilo que é a conjuntura doméstica moçambicana. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia, pela sua presença nesta edição de 24 de julho. Vamos para os pontos prévios para hoje. Sim, tenho 2 pontos prévios. O primeiro tem a ver com os oficiais da Polícia da República de Moçambique que foram colocados à reserva e que deveriam ter tido o direito do subsídio de integração, mas que de 2022 para cá o Ministério não está a atribuir o tal subsídio e, por conseguinte, encontram-se de costas viradas com o Ministério. Ou houve alguma informação, se calhar oficial ou não, em que movimentou vários oficiais na reserva para o Ministério. Exato. Isso na segunda-feira última, e chegaram por ali e pura simplesmente foram ditos que deveriam regressar e que ninguém havia os chamado, e também não se justificaram relativamente a tais subsídios que eles estão a reclamar que deviam ter. É mais um conflito que o governo está a poder proporcionar junto dos seus quadros séniores e que deveriam tomar a peito para que eles possam ultrapassar essa situação. Estamos a falar de quadros séniores da Polícia da República de Moçambique e que vários anos levaram a sua juventude, as suas atividades para poder estar na defesa e segurança deste país e que hoje estão a passar esses serviços. O segundo ponto prévio tem a ver com as perdas de água na cidade de Maputo, mesmo na zona de Elite, e que a empresa de água da região de Maputo está a assistir àquele cenário, em contrapartida a emitir faturas elevadíssimas e encerrar escolas, aliás, cortar a água às escolas. Exato. Não consigo perceber qual é a situação da empresa de água da região de Maputo ao permitir que haja fugas de água dentro da cidade de Maputo, que não pode aqui justificar que não conheciam tais fugas, porque estamos a falar, por exemplo, ali próximo do Mercado Central, na Avenida Carli Maxi, junto da 25 de setembro. Houve, num primeiro momento, houve uma fuga muito grande em que durante 48 horas aquela avenida estava imersa das águas. Só depois de 48 horas é que a empresa de água da região de Maputo foi para poder corrigir o cenário. Corrigiram, só que aquilo durou algumas 6 horas de tempo, voltou no mesmo lugar a arrebentar. E até hoje já passam cerca de 4 dias em que a água está a jorrar. Eu não consigo. Como é que estão a cobrir aqueles gastos da água que está a jorrar por aí fora em relação àquilo que estão a faturar? Podemos supor que, afinal de contas, as faturas estão elevadas porque
o consumidor está a pagar as perdas de água que essa empresa está a ter. Então, chama-se a atenção para que a empresa da região de Maputo ela possa poder corrigir a questão das grandes perdas de água na cidade de capital. Assim, pior nas zonas periféricas, aí não digo, tem várias fugas que andam por aí. É muita pena o que está a acontecer. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia, pela apresentação dos pontos prévios. Contamos igualmente com o analista Albino Manguene. Boa tarde, seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa tarde para si, aos meus colegas do painel e aos internautas e a todos os telespectadores. E mais uma vez estamos aqui para contribuir para a nossa nação e esperamos de igual modo ser úteis. Muitíssimo obrigado, Albino Manguene. Pode apresentar os seus pontos prévios. Trago como ponto prévio a reclamação e provável greve dos juízes eleitos na província de Tete, que estão há praticamente um ano sem oferir salários ou direitos que lhes são assegurados pela lei, enquanto que juízes eleitos e cooperarem junto com os tribunais para o processo de resolução de vários casos. Para mim, trago esse ponto prévio por perceber que é uma situação gravíssima quando os indivíduos que deviam promover a justiça estão a passar pela injustiça. Exato. Então, nesse caso, o nosso governo é tão banal, de tão banal que permitiu com que houvesse situação em que juízes que são pessoas que aplicam, que salvaguardam, que asseguram a justiça, eles passassem por uma situação de injustiça. Mas o que mais ainda me preocupa é a normalização, não só desse tipo de situação, mas de várias situações. Por exemplo, tornou-se normal a Polícia da República de Moçambique ficar 2 meses, 3 meses sem salário. Tornou-se normal. Tornou-se normal em Moçambique as forças de defesa e segurança ficarem meses sem salário. Forças de defesa e segurança. Exato. Ficarem sem salário. Então, eu não sei se isso acontece em alguma parte do mundo, porque na pirâmide das hierarquias dentro de um Estado, se diz que questões ligadas à segurança estão no topo das prioridades, Exato. incluindo a assistência, o salário e toda a logística e o apoio às forças de defesa e segurança. Mas aqui em Moçambique está a acontecer totalmente inverso e isso está a ser normalizado. Além de haver normalização desse tipo de situações, o mais preocupante ainda é o governo não demonstra suficientemente preocupação com todos esses problemas. Como é que você vai perceber que o governo não está a demonstrar preocupação? Porque adota um discurso minimalista, de minimizar a situação. O governo nunca assume que não estamos bem, estamos em crise, estamos a enfrentar problemas, estamos a encarar dificuldades. O governo sempre vai dizer está tudo bem, está tudo sob controle, estamos a trabalhar, mas não apresenta a situação real da nação e demonstrar que está igualmente preocupado e está empenhado em promover ou buscar soluções para resolver esses problemas. Certo. Então, isso é preocupação por causa desses todos os aspectos. Obrigado, ilustre Albino Manguene. Alves Mulungu, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, assim, professor Miguel, e saudação também aos meus colegas do painel e também para quem nos acompanha a partir de casa, de sua televisão ou de uma outra plataforma digital. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que foram os fenómenos a nível nacional.
Obrigado pela sua presença. Vamos aos prévios. Bem, antes do meu ponto prévio, eu queria aqui comentar em torno daquilo que o Alpino Mangueiro esteve aqui a trazer. É só para clarificar, não sei, ele falou da polícia e depois falou das forças de defesa e segurança. Só queria esclarecer a quem nos acompanha a partir de casa que a polícia também faz parte das forças de defesa e segurança. Quando fala-se das forças de defesa e segurança, fala-se de todas as entidades a nível nacional que lidam com assuntos de segurança. A polícia, então, está lá dentro desse dispositivo. Exato. É por isso que, às vezes, fala-se de força mista, é para tentar afastar uma parte das forças de defesa e segurança. Quando se fala força mista, estão a falar, por exemplo, aqui em Moçambique, quando se ouve muito isso, estão a falar das forças armadas e a polícia. Mas a polícia também na sua força paramilitar, que é a UIRA, a Unidade de Intervenção Rápida. Então, é só para não haver esta pequena confusão, as pessoas ficarem... Então, quanto ao meu ponto prévio, eu nesta vertente de estamos na praça política agora, com essas apresentações de manifestos eleitorais, de cada coisa, de cada partido ou de grupos que estão interessados em participar nesta campanha, estão a apresentar os seus manifestos. Então, eu gostava que a questão da educação aqui no nosso país fosse trazida nessas pautas, no sentido de trazer soluções, ou seja, apresentar as possíveis soluções caso essa pessoa chegue de facto à presidência. Por exemplo, eu estou muito preocupado com as crianças que crescem no campo e crescem numa situação em que elas não têm nem alimentação para conseguir satisfazer as suas necessidades. Ou seja, uma criança que já tem problemas de fome e depois precisa percorrer cerca de 10 quilômetros para se fazer a uma escola, é preciso que, numa primeira fase, antes de trazer a escola próxima a esta criança, o governo pense em estimular esses 10 quilômetros que essa criança percorre. De que forma pode-se fazer isso? Eu acho que as escolas elas podem promover uma espécie de lanche para essas crianças. Numa primeira fase, chamar a criança à escola, oferecendo a ela comida para que ela possa lá se fazer. Depois de oferecer a comida, no meio disso, pode-se oferecer a educação. Então, eu acho que estes estudos, cabeças estilistas, nós temos o Venâncio, o Daniel Chapo, o Suf Momadi, o Duterte, eles podem trazer isto como manifesto para si, porque nós estamos à espera que haja uma solução. Já percebemos que a juventude atual, praticamente, ela é recheada de covardes, então não tem uma solução para já. O que pode-se fazer é preparar aqueles que ainda estão em processo, que são as crianças, para que, se calhar, daqui a 30 anos possamos ter uma juventude, ou daqui a 20 anos possamos ter uma juventude que tenha a capacidade de olhar para aquilo que são os desafios do nosso Moçambique e consigam, de certa forma, responder a esses desafios positivamente. Pessoas que tenham a compreensão do alcance daquilo que é o sentido do Estado, aquilo que o Estado pode lhes proporcionar e o que eles podem fazer para o Estado, porque cá entre nós, esta juventude que nós temos agora, além de covardes, nós estamos a perceber que é uma juventude que está muito mais inclinada a fazer críticas e não traz soluções. É preciso apresentar soluções. Podemos fazer críticas. Cada um faz crítica, porque cada um sente o que está a acontecer neste país. E nada está a andar devidamente. Mas este andar, nada que esteja a andar devidamente, é preciso que tragamos soluções, hipóteses para apresentar, para que, de certa forma, possa-se avaliar e, quiçá, uma delas, de qualquer jovem, possam ser aplicadas em benefício da maioria. Exato. Obrigado, Mulunco. Telma, boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer ao bom Deus pelo dom da vida, saudar os meus colegas do painel, agradecer à FTV pelo convite. Indo ao meu ponto prévio é uma situação que é vista dia após dia. Eu tenho constatado que o nosso sistema de saúde é muito precário e, fora a precariedade, a fragilidade das instituições de justiça e instituições que controlam esta unidade ou esta função que deve ser garantida pela administração pública. Nós temos visto que nos hospitais públicos,
quando vais lá e não tens 100 meticais, 50 meticais, podes ficar na fila, vais ver as pessoas aí passando e nunca mais é atendido. Imagine aquela mulher, aquela mãe que está para dar parto e não tem nenhuma gorjeta para dar, fica ali a sucumbir na maternidade e ninguém olha por ela. Mas eu acho que isso tudo é uma consequência da falha das instituições de justiça, é falha do topo, porque quero acreditar que não são situações que passam despercebidas. Exato. São situações que qualquer cidadão consegue ver, mas somos chamados todos, não só as instituições de justiça, qualquer cidadão que estiver no hospital e ver uma situação de género, eu acho que tem que denunciar, porque para podermos combater essas situações, eu acho que nós também temos que ser ativos no combate a este tipo de situações que não são muito agradáveis. Eu acho que nós cantamos o nosso maior valor é a vida, mas os profissionais de saúde, com as suas frustrações, que provavelmente porque o governo também pode não responder a algumas das suas inquietações, eles acabam vivendo ao seu belo prazer e nós, como cidadãos, acabamos sendo as pessoas que permitem que isso aconteça. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Telma. Para ser estimado internauta e telespectador, pode deixar o seu comentário a partir das nossas páginas digitais, estou a falar do Facebook e também do YouTube. Para já vamos ao debate, iniciamos mesmo olhando para esta reprovação da Aliança Democrática para não concorrer nas eleições legislativas e também das Assembleias Provinciais. Professor Pangaia, semana passada a Comissão Nacional de Eleições anunciou e apresentou os partidos que poderão entrar nesta corrida eleitoral e o destaque foi para a reprovação da CAD. E no início desta semana vimos o presidente da Renamo, Suf Momad, a mostrar a sua preocupação com esta reprovação e ele diz que isto fere a democracia. E ainda no seu pronunciamento responsabiliza os dirigentes da CAD por não ter reunido os requisitos necessários para o cumprimento ou para a legalização desta candidatura. Como é que olha para esta preocupação de Yusuf Momad no momento em que a CAD está a sofrer podemos dizer, está a ser combatido, segundo o que os líderes anunciam? Obrigado por colocar-me essa questão. Só por ouvir aquilo que é o discurso dele, traz aí uma contradição, não é? Ele, por um lado, fala da existência, de certa ameaça concernente à democracia, mas, por outro lado, também culpabiliza os próprios dirigentes da CAD por não ter apresentado a documentação. Então, o que é válido aqui? É válida a culpa da CAD não ter submetido a documentação necessária ou é válida a culpa da CNE por ter excluído a CAD? Então, estamos perante uma figura lamentável, uma figura nauseante, uma figura lamentável que em algum momento não deveria aparecer em público para poder prestar declarações. Eu acho que é um grande desespero por parte da Renamo ao manter ainda o Suf Momad em frente de um grande partido que é a Renamo, que procurou mostrar uma grande parte da sociedade moçambicana como alternativa à governação, mas para de um momento para o outro colocar uma figura daquela. Vão me desculpar os sufunetes, me desculpem, mas a verdade é que vocês procurem forma de substituir o vosso líder, que é para poder valorizar o esforço pelo qual a Renamo ela se colocou, e não fica bem assim frustrar a tantos simpatizantes que estão atrás da Renamo e trazer uma situação daquela. Mas, enfim, não tenho outras palavras senão isso. Pode-se considerar que esta reprovação da CAD satisfaz a Renamo? Olha, é uma ironia, o discurso do Suf Momad é uma ironia para manifestar alegria, também manifestar o alívio de ter retirado a CAD, porque constituía, neste caso, um grande obstáculo para ela, e ele sabia disso, e ele sabe disso, mesmo agora que há esse recurso que a CAD está atrás dele, continua ainda essa preocupação. É por isso mesmo que ele doseia
o discurso dele com uma mentira que ele coloca de estar preocupado, porque ele acha que provavelmente a CAD em algum momento o Conselho Constitucional pode recuar e deixar a CAD concorrer e aí pensar em eventuais alianças que a própria Renamo poderá fazer com o Venâncio Mondlane. Em algum momento, eu acredito que haverá um espaço em que a Renamo vai se reconciliar com o Venâncio Mondlane, numa altura em que a CAD ela estiver mesmo saneada, não conseguir passar, não é? Eu acredito que inteligentemente o Venâncio Mondlane poderá se reconciliar com a Renamo, reconciliar-se com os outros partidos da oposição que assim conseguiram passar nos processos da CNE para que ele continue a ter o sonho dele em dia. Essas estratégias são válidas. Nós vimos, por exemplo, na Venezuela, Exato. onde a candidata a presidente da oposição, ela foi excluída por vários motivos, então ela acabou indicando um outro substituto, mesmo assim foi excluído e colocou um outro. Então, o Maduro, vendo que já não havia hipótese, acabou deixando aquele. E aquele candidato, neste momento, mesmo assim, está a dar de fazer ao Maduro. E por isso mesmo que ele já vem com ameaças de que caso não vote em mim, Venezuela vai poder estar em greve, dentre várias outras coisas, vai explodir. Então, é preciso que a oposição encontre estratégia. Essa questão do saneamento dos partidos da oposição, não é só Moçambique que faz isso. Alguns países até matam, como por exemplo a Rússia. Não é? Nós vimos ali o Vladimir Putin, alguns ou morriam nas cadeias, ou porque deslizavam nas escadas, morriam por aí assim, ou eram presos. Tudo isso numa tentativa de poder afastar aquilo que é a oposição. Agora, o que nós queremos também aqui no país é que esses partidos eles representem o interesse nacional. Nós queremos que seja isso. Muitos partidos agora estão a mostrar até de patrões estrangeiros. E esses patrões, quando financiarem, quando apoiarem, são eles que vão ditar as políticas públicas deste país e, por conseguinte, a sociedade moçambicana continuará ainda na penúria. Nós temos que estar muito atentos com essas situações de buscarem patrões fora do país e que eles, obviamente, continuarão a colonizar o país. Exato. Obrigado, professor Pangaia. Telma, há quem diz que o Suf Momat, após o congresso da Renamo que teve lugar em Alto Moloco, desapareceu do sistema político. Como é que olha para esta aparição após a reprovação da CAT, lamentando este fato de que a CAT não pode mais participar deste processo eleitoral? Bem, na minha humilde Satisfação análise, ou preocupação? Na minha humilde análise, eu acho que ele está preocupado e o seu discurso é totalmente incongruente, porque mesmo na sua abordagem, como dizia o Dr. Pangaia, ele diz que está-se a fustigar a democracia. Outrora, a CAD não reúne requisitos. Aí ele tinha que tomar um e único posicionamento. O seu discurso já deixa a desejar. Para mim, ele anda preocupado desde a reunião que eles tiveram da Comissão Política das Eleições Internas. Nós todos acompanhamos, vimos que o Venâncio foi vilipendiado, foi forçado a abandonar o partido. E qual é a real preocupação que ele tem? A real preocupação é que sabe que a partir do momento que a CAD é aprovada, a Renamo pode deixar de ser o segundo maior partido da oposição. Não que esteja a premeditar a vitória da Frelimo, mas pelo histórico das eleições, Exato. nós já percebemos que há dois partidos que estão a monopolizar o sistema, que é a Renamo e a Frelimo. Exato. A Renamo já está contente com a sua posição de ser o segundo maior partido da oposição. Lá tem as suas regalias, as suas gorduras, e que se porventura os moçambicanos virarem o jogo, a CAD se tornar o segundo maior partido da oposição, não que esteja a me esquecer do MDM, mas há um fato curioso. Está a querer dizer, antes disso, está a querer dizer que o objetivo da Renamo nunca foi atingir o poder? Por mais que tenha esse objetivo,
eles colocam, eu acho que chegam a colocar duas posições na mente. Se não conseguimos atingir o poder, sendo o segundo maior partido da oposição, nós também conseguimos beneficiar de tudo o que os membros do governo da Frelimo têm. Então, a diferença é que não são eles a governar, mas os benefícios são comuns, são partilhados. Certo. Então, para mim, a CAD é uma ameaça sim para o Sufo Mamad, e nós vimos muito bem, mesmo quando estava a se recolher as assinaturas do Venâncio Mondlane. Outro barulho que ele trouxe foi a questão do símbolo. Só para verem, ele confunde perdiz e pombo. Podemos voltar a este fato muito recente em que ele quis discutir duas aves com características diferentes. É o mesmo que eu levar pato e galinha e dizer que porque todos têm duas patas e têm asas é galinha, mas não, são aves, mas têm características diferentes. Exato. A perdiz não é domesticável, o pombo é domesticável. Obrigado, Telma. Albino Mangueno, o debate já está a ficar aqui muito quente. Como é que olha para esta preocupação? Podemos assim considerar a preocupação de Sufo Mamad com a reprovação da CAD? Perfeito. Politicamente é correto. Também não seria ideal ele chegar e celebrar nas câmeras, nas telas. Não seria ético. Exato. Então, politicamente agiu correto. E o seu discurso politicamente apresenta, apesar de haver uma dubiedade no seu discurso, porque em parte apresenta aquela situação que a colega estava a dizer, de que a democracia perde, mas em algum momento aponta os culpados eu acho que seria estratégico dizer, teria dito, isso agora está no Conselho Constitucional, vamos deixar o Conselho Constitucional decidir. Não comentar essa particularidade dos culpados, não culpados. Exato. Então, apesar de ter agido politicamente correto, acabou, analisando o seu discurso político, acabou cometendo um gafe, porque surge uma situação dúbia de contrariedade, o que acaba questionando se de facto a democracia perde ou é celebração. Exato. Mas dizer que a democracia perde é o que no mínimo devia dizer nas câmeras e não exteriorizar, ainda que seja num espírito de festa, de celebração. É o que era ideal que dissesse. Agora, outra questão, e por acaso eu até comentei que em algum momento, num fórum privado, que tem alguns analistas lá a conversar, eu até terei comentado que o Sufo Mamad parece estar a reanimar, quem o está a assessorar. Porque se você for a ver toda a peça da pré-campanha dele, a ação dele é característica de um bom político. A ação dele, aquilo que fez, eu assisti toda a peça num dos órgãos de comunicação social, onde responde quer a questão da CAD, quer a questão mesmo de chegar no hospital, apresentou soluções, porque estava no hospital, foi dado no hospital na Beira, apresentou um pouco de soluções coerentes e concretas. A única coisa é que faz num tempo não correto, dormiu muito tempo para despertar agora a boca das eleições. Em política, esse tipo de erros pode e vai lhe penalizar, porque a atividade política deve ser permanente. Existe o marketing eleitoral e existe o marketing político. Certo. São duas coisas diferentes. O marketing eleitoral demonstra-se no tempo da pré-campanha e concretamente na época de campanha. Mas o marketing político ele é permanente. É o que muitos partidos políticos, principalmente na oposição, não fazem o marketing político. Por isso que se discute que eles
isso aparece na época das eleições, mas os partidos precisam de estar visíveis mesmo em épocas que não é de eleições, terem atividades e ações concretas, que é para demonstrar que existem, estão pelo povo, podemos até penalizar, mas o Venâncio Mondlane, maior parte do seu tempo, principalmente quando ele entendia que ia concorrer para as eleições autárquicas, ele ocupou maior parte do seu tempo a fazer marketing político. Arnaldo só aparece no tempo das eleições, é o que está a querer dizer. Não estou a dizer, estou a me focar na pessoa do Sufo Momad, porque esse problema é de todos os partidos da oposição, na minha humilde opinião. Certo. É de todos os partidos da oposição. Eles não prestam atenção no marketing político. Exato. Eles se preocupam apenas com o marketing eleitoral. Agora, uma coisa também interessante no meio disso tudo e no meio desse discurso que o Sufo Momad apresenta, que nós devemos também nos ater a ela, é que quando nós refletimos também no assunto CAD, estamos a refletir num assunto complexo. E o que eu queria comentar é que o problema do segundo lugar não é só da Renamo, é também da CAD, é também do MDM, é também de quase todos os partidos, para não dizer que estou a puxar a sardinha, é também da Nova Democracia. Okay. Todos os partidos na oposição têm ideia de que estão convencidos que a Frelimo é um embondeiro que nunca vai cair e está posicionado. É por isso que eles vivem se degladiando entre eles para verem quem assume o segundo lugar, o terceiro lugar. A luta parece que principal dos partidos políticos é com o segundo lugar. Parece que eles já estão acomodados. A forma como a CAD do Venâncio Mondlane lida com a questão, a forma como a própria Renamo lida com a questão, fica a parecer que a preocupação é disputar o segundo lugar. Como quem diz, eu tenho força para te derrubar e ocupar o teu lugar. E a Renamo estiver a dizer, aqui você não vai me tirar, eu vou te empurrar de todas as maneiras que forem possíveis. Então, eu acho que esse é um problema que nós temos no contexto político nacional. Exato. Obrigado, Albedo. Mulungu, há vozes que relatam que esta reprovação da CAD pode ter sim uma mão da Renamo. Há quem diz que a Renamo terá metido uma queixa, ou neste caso foi chorado no partido Frelimo, no sentido de ajudar a deixar cair a CAD para que não concorra neste processo eleitoral. Avança ou não este argumento? Bem, são especulações, não podem ser ignoradas, porque são, de facto, quando se trata de um jogo político, elas têm o seu espaço para, de facto, serem utilizadas. São ferramentas, porque na política, inclusive, mentir é um recurso da política. Porque os políticos, eles têm que garantir o poder no final do dia. Agora, Exato. Como garantir este poder? Não interessa se o jogo será limpo ou sujo. Na política, ninguém joga limpo e ninguém também joga sujo ao mesmo tempo. Ou Exato. seja, não há uma aceitabilidade por parte dos concorrentes que o jogo deles é limpo e sujo. Eles estão a jogar com as ferramentas que têm. É o mesmo que acontece no futebol. Se eu posso te agarrar e você não conseguir prosseguir com o seu contra-ataque e não marcar este golo, eu posso fazer. Desde que o árbitro não consiga perceber que eu estou, de facto, a proceder desta forma. Exato. Mas também, eu aqui queria pegar primeiro a própria Renamo. A Renamo, eu acho que muita gente está esquecida. A Renamo, até as eleições autárquicas ano passado, até a campanha, estava adormecida. A Renamo estava em coma profundo. Não se falava muito da Renamo no cenário político nacional. Tanto que a maior preocupação era de que forma, se calhar, esta Renamo vai conseguir degladiar com o MDM, a Nova Democracia, para as autarquias. Exato. Era esta a preocupação das pessoas na praça. Há algo que, se calhar, eu não devia partilhar, mas eu prefiro partilhar só para sustentar isso. No dia da votação, eu recebia ligações e as pessoas perguntavam: o Venâncio Mondlane, afinal, pertence a que partido? Eu dizia: não, é Renamo.
Porque as pessoas não estavam a conseguir associar a imagem do Venâncio Mondlane ao partido Renamo. Por quê? O Venâncio Mondlane tinha um marketing político estável em relação ao partido. Exato. Ou seja, aqui transformamos as posições. Se a ideia era ter o partido Renamo como o campo fértil onde o Venâncio Mondlane pudesse ser guiado, viramos. O Venâncio Mondlane era quem levava na trela Carregava Renamo. a Renamo. E olha que a Renamo, ela começa a ganhar espaço depois do processo de contagem, com a divulgação de resultados. Com o quê? Com as manifestações. E de quem? Maioritariamente com as manifestações do grupo de Venâncio Mondlane. Então aí começa-se a perceber que algo está mal na Renamo. Então, esta Renamo, quando questionava até se ela está realmente interessada em conseguir de facto governar o país, eu acho que não. Porque os factos que a Renamo apresenta provam que não. Porque tem o Ossuf Momad contestado. Eu nunca vi um partido político da oposição que tem o seu líder contestado no Estado. E que este partido nega a essa contestação. Ou seja, ela continua a validar a ideia de que o seu líder é capaz de prosseguir com aquilo que são as ideias do partido. Certo. Mesmo perante a essas todas manifestações. Vimos nas redes sociais, vimos algumas marchas, principalmente na Zona Norte, onde eles têm a ideia de que é o berço desta Renamo. Houve essas manifestações e foram ignoradas. Apareceu a figura do Venâncio Mondlane como quem, se calhar, pudesse resgatar esta imagem. É verdade que houve um erro por parte do Venâncio Mondlane. Eu acho que ele foi precipitado em divulgar a ideia de que ele queria se candidatar à presidência. Então ele passa para a posição de ameaça direta do Ossuf Momad, porque ninguém está interessado em abandonar o poder. O próprio Ossuf Momad, por mais que lhe apresentasse uma resma de coisas negativas por parte dele, ele não ia aceitar ceder este poder facilmente. Um exemplo, os Estados Unidos agora está a fazer uma proxy war com a Rússia na Ucrânia, porque não pode ceder à hegemonia internacional tão facilmente. Então tem que fazer uma guerra para um dia poder ceder. Não se cede isto, coisa de poder tão fácil. Exato. É preciso que haja uma guerra. Certamente. Então o Venâncio, ele declara guerra muito cedo ao Ossuf Momad. E o Ossuf Momad ainda estava numa posição de influenciar a máquina toda para poder satisfazer aquele que é o seu interesse. E então é isso que nós vimos. O Venâncio Mondlane viu-se na obrigação de abandonar o poder. Agora, depois entramos num outro cenário. O outro cenário é que o Ossuf Momad também é vítima desta Renamo. Porque ninguém neste momento está a conseguir transmitir a ideia de que o Ossuf Momad na Renamo é uma pá. É uma pá por quê? É que ele cada vez que aparece ou cala, ele faz uma cova que é a própria sepultura neste momento. Por quê? Ele se cala, as pessoas vão dizer, olha, não tem nada para dizer, este é um momento muito crucial em que ele podia tecer alguma coisa em prol do fenómeno atual, que é esta, de facto, a nulidade daquilo que é o coisa. As candidaturas da CAD para as legislativas. Ele podia, calando, ele se calhar ia ser conotado assim. Apareceu, mal assessorado, disse duas coisas. Uma coisa tem a ver com alguém que está a favor da democracia, cuja democracia esta é defendida os preceitos básicos do seu partido político, que é a Renamo, que tem a ideia de que trouxe a democracia. Mas a fundo podemos discutir essa ideia de trouxe ou não a democracia. A democracia moçambique. Exatamente. E depois diz que, olha, não, os líderes da própria CAD é que não superam, se calhar, ou seja, como dizia, aponta os culpados direto. Então, a assessoria aí cai por terra. Então eu começo a olhar, não, este senhor está sendo mal assessorado. Ele é vítima deste grupo que o cerca. Exato. Não conseguem alimentar a ele de ideias para poder aparecer no momento certo e dizer as coisas certas. Certo. Obrigado. Bruno. Só gostaria de comentar esse aspecto da assessoria, sabe?
principalmente quando trata-se de assessor de um líder. Um assessor faz previsão. Antes do líder sair, já sabe que você será cercado por câmeras. Vamos dar supor que sou assessor da ministra da Educação. Eu, como assessor, tenho que saber quais são as principais perguntas que são colocadas no âmbito da educação. E eu instruir a ministra, no mínimo podem te perguntar esta, Exato. mas aquela pergunta. E as possibilidades da resposta a essa pergunta podes responder desta forma, podes responder daquela forma. Claro que ele, como indivíduo racional, vai ter ali a sua identidade. Mas se você coloca uma individualidade, as câmeras, sem devidamente lhe assessorar, o que no fundo vai acontecer é o que acontece não só com o próprio Sufo Momad, o que aconteceu com o próprio Sufo Momad, mas também o que acontece com os nossos ministros. Okay. É por causa disso que você encontra também contradições nos seus próprios discursos. Então, essa questão de assessoria versus comunicação é muito importante para todo ator que está a fazer política. E para concordar que, de facto, o Sufo Momad, de algum momento, foi mal assessorado. Porque o assessor devia ter previsto a possibilidade. É como quando você faz uma apresentação qualquer na escola, quando você se prepara para a apresentação, você já imagina as questões que o júri vai te questionar e vai ensaiando pré-respostas. Se coincidir, você já tem uma pré-resposta para dar àquela questão especificamente. Certo. Então, essa questão de assessoria é muito fundamental, que o que vai acontecer é que vão ser cometidos esses atropelos. Mas aquela coisa, quando não fala, é criticado. Quando sai para falar, também é criticado, porque acaba trazendo um discurso incoerente que suscita. Então, aos assessores do Sufo Momad, e não só dele, mas também dos ministros, de todos os candidatos, devem fazer uma boa assessoria, principalmente quando ele vai ter um contato com as câmeras e com os jornalistas. Certo. Desculpa. Assim, a questão da assessoria, ela é muito importante. Eu sei que posso ser apedrejado depois desta intervenção. Olha, vamos aqui avaliar o processo todo desde a ascensão do Daniel Chapo. O Daniel Chapo está a trazer uma abordagem de que quer dar continuidade do poder político. Ou seja, o processo que ele está a levar é de quem está acomodado com a ideia de que vai, de facto, dar continuidade. Então, eu acho que a assessoria dele está impecável até este momento. Eles estão a conseguir, de certa forma, trazer um Daniel Chapo para o povo com uma visão um pouco organizada. Então, isto, de facto, demonstra que os assessores do Partido Frelimo estão a fazer o seu próprio trabalho. Agora, quando você pega o Venâncio Mondlane, o assessor dele, direto, o Elvino Dias, vê-se que é alguém que está a caminhar com Venâncio Mondlane, mas os dois têm objetivos diferentes. O Elvino Dias, ele deve estar mais preocupado em querer ser deputado. E o Venâncio Mondlane, ele está mais preocupado em ser um líder revolucionário. Aquela pessoa que apareceu no momento certo, no país certo, para satisfazer uma necessidade certa. Ou seja, o pedido do público, o perfil que foi desenhado pelo povo para responder àquilo que é a sua insatisfação é o Venâncio Mondlane. Exato. Então aqui o Elvino Dias não consegue cruzar o seu discurso e os seus atos para irem de encontro àquilo que é a imagem e o propósito do Venâncio Mondlane. Está a querer dizer que o Elvino Dias também está mal a assessorar Sim, o o Venâncio Elvino Mondlane? Dias de facto está a assessorar mal o Venâncio Mondlane. E eu percebo isto porque o Elvino Dias é um advogado. Ele tem um pouco de falta de cunho político para conseguir, de facto, moldar as ideias dele com as ideias do Exato. Venâncio Mondlane. Exato. E um ponto, olha, a Frelimo criou um ambiente na praça política
em que todos percebem que ela está lá afastada, não está na luta. A Frelimo não está na luta, não é mencionada nesta luta. Todos os partidos são mencionados, mas a Frelimo é excluída, porque ela criou um ambiente em que os partidos percebem que só podem degladiar a partir do segundo lugar para cá. Exato. Então, a Frelimo sabe fazer a sua política de uma forma organizada. Seja ela bem vista ou não. Obrigado. Ela está a prosseguir, de facto, com aquilo que é o seu objetivo. Obrigado, Agora, professor. o MDM peca também porque o Lutero não sabe aparecer também em momentos oportunos. Desde que ele foi eleito dentro do próprio partido como candidato à presidência, nunca teve uma aparição que fosse ela muito notória ou de grande visibilidade para o panorama político nacional. Ele está muito escondido. A única coisa que aconteceu ao MDM é a Fátima Mbir aparecer ali como candidata à Assembleia da República. É a única aparição do MDM que temos até agora. Exato. Fora isto, não temos nada deste MDM. Também está em coma profundo. Exato. Professor. A mim custa-me aceitar que nós temos assessores e temos também assessorados. Tudo indica que nós estamos aqui com um déficit cognitivo, nós os moçambicanos. Se calhar é uma saturação das eleições sucessivas que o país tem estado a ter, não é? Os políticos já não têm argumentos para poder vir convencer a sociedade moçambicana naquilo que eles propõem para poder alterar o cenário atual em que o povo moçambicano ele vive. Olha, como é que você vai assessorar o Sufo Momad? Com a cognição destruída. Você vai poder lhe dar algo para poder... Chega lá, ele pode decorar umas 2, 3 palavras, chegar lá, inverter. Não há como. Então, é preciso poder ver que até que assessor você precisa para o Sufo Momad, que assessor precisa para todos os líderes dos partidos. Olha, eu digo sinceramente que os líderes dos partidos políticos que nós temos aqui, eles devem aparecer para mostrar a solução dos problemas que o país está a ter. Onde vão buscar os recursos para poder ultrapassar a situação atual. Como fazer largar os recursos que estão nas mãos dos corruptos para poder beneficiar a sociedade. Exato. Qualquer líder que não aparece com esse tipo de declaração acaba constituindo um líder nauseante. Olha, uma coisa que o Chapo tem que fazer neste momento é ele se desfazer de tudo aquilo que os lambibotas andam a falar sobre o partido Frelimo como forma de dar relatórios triunfantes, quando na verdade existem falhas que estão lá. Então, quando eu acompanho muitas vezes aquilo que são as intervenções do Chapo, provavelmente ele tem um receio de poder criticar o seu próprio partido naquilo que são os erros sucessivos que estão a cometer. Porque ele parece-me que está numa situação de que se eu aponto falhas desta natureza, estou a desqualificar o atual presidente ou estou a desqualificar os antigos presidentes. E isso é que vai fazer com que o discurso dele seja uma falácia. Porque a sociedade, ele pretende ver uma figura, mesmo saindo do partido Frelimo, a mostrar as falhas que estão sendo cometidas e apresentar soluções sobre como é que ele vai inverter isso. Agora, quando ele mostra uma continuidade da podridão, obviamente que ninguém vai estar a favor disso. É preciso que o Chapo ele tenha coragem suficiente de se distanciar das falcatruas, da corrupção, do lambibotismo, do neopotismo, de todas essas maldades que estão a ocorrer. Eu ontem estive na maternidade do Hospital Provincial, lá na Matola. É lastimável aquilo ver jovens, infelizmente, os jovens masculinos engravidam as jovens, as raparigas, e depois fogem. Elas vão dar parto numa maternidade onde não tem lençol na cama, onde não tem direito a enxoval, porque os jovens que os engravidaram fugiram da responsabilidade. Vi ali jovens a dormir por cima do colchão de napa, sem lençol, e por assim, primeiro, com uma capulana apenas, não tem vestes para poder cobrir o bebê.
que o hospital é. E depois, Lamentável. quando um candidato que está a suportar o partido no poder não aborda esses assuntos abertamente e distanciar-se dessa situação, obviamente que o eleitorado vão conotar que esse indivíduo vem para dar continuidade a essa situação lastimável que o país está a sofrer. É preciso que o Chapo ele tome, se é que efetivamente tem o potencial de poder inverter o atual cenário, os erros infantis que estão a ser cometidos neste momento, que ele apareça e diga isso nas câmaras. Não vale a pena apenas dizer que não, nós vamos melhorar a qualidade do ensino, mas não diz como é que vai melhorar a qualidade do ensino. Nós vamos melhorar o atendimento na saúde, como é que vai fazer isso? Tendo em conta os magnatas que dia após dia sequestram o erário público para si mesmo e estão ali impunes, não é? Estão aí a vender Cabo Delgado. Não diz como é que nós vamos poder combater uma situação daquela, como é que nós vamos recuperar Cabo Delgado, que neste momento está nas mãos de Kagame. Exato. São essas situações em que todas as figuras políticas, neste momento, para mim, são lastimáveis. Elas precisam de poder coisas. Estão a trabalhar para os seus próprios estômagos e é preciso que este cenário seja invertido. Eu acho que, provavelmente, Moçambique deveria encontrar uma questão, um outro momento de reflexão sobre aquilo que está a acontecer no país. É difícil pensar um país com tudo para poder desenvolver e esteja a viver num cenário desta natureza. Certo, só para terminarmos de analisar este tema, Telva, no momento em que a candidatura de Venâncio Mondlane já foi aceita, autorizada para as eleições presidenciais, vamos fazer uma pequena antevisão, caso o recurso submetido no Conselho Constitucional da CAD não seja aceito. A CAD ainda tem pernas para concorrer às presidenciais sem que concorra para as legislativas e presidenciais? Bem, eu não posso premeditar esta decisão, sendo que é uma decisão judicial, mas o que eu acho é que se houve uma reprovação da CNE, enquanto para concorrerem e chegarem até lá, passou-se pelo Conselho Constitucional, quero acreditar que são irregularidades que podem ser sanadas e eles podem conseguir, sim, concorrer para as legislativas e presidenciais. E, a ser assim, eu acho que seria bom, porque seria um momento de reconstrução da democracia. Eu dizia no início que nós falamos muito da democracia aqui em Moçambique, mas, na verdade, o que se observa é bipartidarismo, que depois espreitamos para um tripartidarismo, mas o terceiro partido está adormecido, praticamente já não estamos a ver. Eu acho que no sistema político democrático, realmente democrático, temos exemplo de Singapura, todos os países têm os mesmos direitos e eles podem concorrer, e num país em que há uma democracia visível, a distribuição do poder é equitativa, há maior probabilidade, há maior possibilidade, de combater a corrupção, de acabar com a fragilidade das instituições de justiça, das instituições legislativas. Por que digo legislativas? Nós sabemos que todas as leis que são aprovadas passam pela Assembleia da República. Exato. E nós não vamos dizer que as leis que são aprovadas na Assembleia da República são leis que são aprovadas na democracia, porque não existe democracia. Primeiro, para ver a democracia, acharmos que as leis são de todos os partidos, deve haver um contrabalanceio, mas isso não acontece, porque nós sabemos que Frelimo é o maior partido e os restantes dois partidos da oposição, eles não conseguem fazer nem sequer 50%. Então, todas as leis que são aprovadas na Assembleia da República são aprovadas pela Frelimo. Isso não temos como contornar. Certo. Então, nunca vamos acabar com os crimes, nunca vamos acabar com os raptos, porque nós estamos dentro de um sistema político desenhado em que o poder gira em torno de um único partido. E os outros partidos, como dizia anteriormente, eles não têm a ideia de satisfazer as necessidades coletivas. Os partidos políticos atualmente aparecem como uma espécie de saco azul. Eles aparecem para ter ser espécie de ser patronato de um certo grupo. Eles sabem que, por ser um partido político e pertencer ao sistema político do Estado, vão passar a oferir de algum valor. Tem pessoas que, pura e simplesmente, nem sequer
preocupam-se em se escolarizar. Ele sabe que se eu consigo furar para a Assembleia da República, se eu consigo um mandato de uns 5, 10 anos, perdão, posso organizar minha vida. Eu acho que essa é uma mentalidade pobre dos moçambicanos, porque a ideia de se formar partidos políticos não devia ser uma ideia de olhar para um partido político como uma espécie de empreendimento. Eu acho que virou empreendedorismo. Posso acordar, achar que está difícil viver em Moçambique, junto um grupo de jovens insatisfeitos, vamos formar um partido político, vamos furar o sistema. Não sabemos quantos assentos vamos conseguir na Assembleia, não sei se são 10, mas os que conseguiram. É assim como está a funcionar. Agora se olha para partido político como um e único partido político que é a Frelimo. O resto dos partidos estão com a mesma ideia, não de governar porque já têm uma visão de que o Estado já está totalmente desorganizado. Exato. Se ascende ao poder, de onde é que vou começar a reorganizar? Outros mesmo já é por falta de interesse, porque estão a ver as lacunas que o Estado moçambicano apresenta. Nós estamos a ver que estamos a falar de um Estado que já não consegue ser um Estado assistencialista. A assistência de um Estado não é numa situação genérica. Eu vou falar de necessidades básicas que a administração pública deve satisfazer. Exato. Educação, saúde, segurança e bem-estar. Falamos todos os dias de raptos. Será que ainda existe segurança nesse Estado? Não. É uma função da administração pública falhada. Falamos de sistema de saúde precária. É uma função da administração pública falhada. Falamos de instituições de justiça. Agora são os juízes aqui a reivindicar. Será que essas funções essenciais do Estado estão ativas? Estão, mas como? Com lacunas. Então, eu acho que a ideia de partidos políticos hoje em dia não deve ser apenas um saco azul. Que seja por um foco, de um objetivo comum, não um objetivo de um grupo. Vão me desculpar, mas em tempos eu fiquei a condenar a Frelimo, mas quando eu percebi que o jogo político é tão sujo, que todos são maquiavélicos, não importa os meios, a ideia é atingir o objetivo. E qual é o objetivo? Dinheiro para um certo grupo, Exato. Não para um bem comum. Certo. Obrigado. Só para terminar, exato. Sim, o que a colega acaba de dizer faz muito sentido, porque os que querem as ditas boladas grandes Certo. vão na política, porque lá como deputados, como ministros, vão ter imunidade. Então vão prosseguir com essas boladas grandes sem que aqueles pequenos os incomodem. Então aqueles que querem boladas médias vão para a polícia, por isso que há muita entrada na polícia, entra-se muito na polícia porque querem ser chefes. Para quê? Lá como polícia, tenho carteira, então quando eu estiver a fazer aquela minha boladinha, ninguém vai me tocar, porque eu também sou chefe. E vão cometer algumas irregularidades também na rua, porque são polícias. Agora depois aparecem aqueles que nem lá nem cá não conseguem nada, porque para entrar na polícia é preciso mandar um bom número de valor para alguém para que esta pessoa consiga o tal dito whey. E olha que às vezes para ter esse whey é preciso ter outro whey, como dizem na praça. Então é o sistema que está viciado desde o topo, vamos descendo, depois vamos encontrar aqueles que o que lhes resta é apenas consumir duplo royal e parar em esquinas e fazer algo que, pronto, não está de encontro com aquilo que é o objetivo final de Moçambique como Estado. Exato. Então, esses são os marginalizados. E estes marginalizados são extorquidos por estes que foram à polícia, porque estes aqui têm poder. Então, vão extorquindo aqueles. E depois, estes que foram à polícia, porque em algum momento não quiseram estudar para compreender o objetivo da caneta. Quando encontram quem estudou e apresenta de facto leis, é confuso. Detenção por algo que até eles não conseguem justificar. Então é preciso que haja uma sentada a nível nacional
para se refletir em torno deste Moçambique. Está doente. O Estado está doente, mas está numa doença em que ainda é possível recuperar. Ainda é possível. É só cada um fazer a sua parte. Exato. Fazer a sua parte é eu saber que infringi uma lei, não posso subornar o polícia, eu tenho que receber uma multa e ir pagar. E o Obrigado. polícia também saber que tem que aplicar esta multa, não pode cobrar nada de mim. Exato. Então, daí podemos começar do pequeno, mas chegar àquele grande ali. Certo. Sim. Obrigado, Manu. Vamos passar para o segundo tema. Saímos da política para a segurança e começo já consigo, Albino Magen. Só na semana passada tivemos uma situação de praticamente 2 sequestros na capital moçambicana, o que de alguma forma está a trazer aqui uma grande preocupação, porque de janeiro até cá já não se conta com os dedos da palma da mão os sequestros que aconteceram na nossa capital. O que está a acontecer? Há ou não segurança para os empresários moçambicanos? Perfeito. Segurança com sucessivos sequestros para os empresários, não diríamos que há segurança. E quem são esses responsáveis dos sequestros? Os responsáveis de sequestro são entidades ligadas diretamente ao próprio Estado moçambicano. Não são pessoas estranhas, são pessoas que influenciam processos políticos nacionais. É o que eu sempre vim denunciar, que a questão dos raptos não estamos a tratar de crime organizado como o Ministério Público propala. Estamos a tratar de organização criminosa. Crime organizado é uma coisa, organização criminosa é outra coisa. Crime organizado é nós aqui identificarmos uma bolada. Nos reunimos, dizemos, vamos assaltar, pegar aquela bolada, depois de conseguimos e nos desfazemos, cada um vai à sua vida. Mas a partir do momento que nós identificamos aquela área e nos especializamos nela, já não é crime organizado, trata-se de uma organização criminosa. Você há de compreender que existem entidades relacionadas à Cernic que estão lá, há de descobrir que existem entidades relacionadas com CIS estão lá, há entidades relacionadas com as forças de defesa e segurança estão lá, por isso que tem sempre polícia. Você há de ouvir entre os raptores, está lá um agente da polícia, está lá um agente da polícia. Você há de perceber que também para o sucesso deste crime aqui, entidades políticos estão lá envolvidos, até organizações partidárias, até certo caso, estão lá envolvidos, como a lista que se traz dos 100 indivíduos que estão a fazer o branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, nos 100 nomes. Incrível que pareça, todos são da Frelimo. Então, trata-se nisto aqui de uma organização criminosa. Está a querer dizer que os mandatos dos sequestros são moçambicanos? São moçambicanos ligados ao poder político. Não são pessoas estranhas. Eu vivenciei um caso que não posso comprovar porque não tenho de facto provas, mas que num dos raptos do que agora é Prêmio Super Spa. Exato. Houve até tentativas, porque são pessoas influentes até que andam com gente grande da política. Ligaram para gente grande para pedir intervenção quando raptaram o filho. E essa gente grande só dizia para entregar o dinheiro e saia disso. E quando ele recuperou o filho, fez o quê? Saiu do país. Está a perceber a questão? Então, isso aqui está a provar que o nosso Estado está capturado. Nós temos gente que está a nos governar, mas são criminosos.
O fato de estarem a governar sendo criminosos é justamente para não serem pegos e não serem responsabilizados. Exato. É como está a usar a posição que eles têm como vantagem para perseguir atos criminosos. Não quero crer que a CISI não consegue desmantelar a questão de raptos num país pequeno como Moçambique. A Cernic não está a conseguir desmantelar essa questão num país pequeno como Moçambique. Não faz sentido. Isso só prova que existem atores públicos ligados ao governo, que estão no Estado moçambicano. É por isso que não acha estranho que nunca te amostraram nenhum mandante. Não acha isso estranho, mas se consegue prender terceiras pessoas envolvidas. Mas mesmo prendendo essas terceiras pessoas envolvidas, nunca se chega aos mandantes. Exato. Não, é porque há protecionismo. Há um sistema de proteção desenvolvido. E se há um sistema de proteção desenvolvido, é porque é gente grande, não é gente pequena, que está envolvido no crime de raptos. Então, é um assunto sério, que muitas das vezes eu defendo que só uma vontade política, se os políticos quererem haver vontade política, só assim que pode parar o crime de raptos. Enquanto não houver vontade política, nós vamos fazer barulho, vamos reclamar e vamos continuar a assistir os raptos. Exato. Albino, ainda consigo. Por que desta preferência de cidadãos asiáticos? Porque, se formos aqui a notar, vários indivíduos que sofrem sequestros ou raptos são asiáticos. Por que desta preferência? É simples. Esse grupo de pessoas tem grandes negócios dentro do país. Lidam com... Alguns saíram dos seus países por várias situações, vieram a Moçambique com o propósito, com o objetivo de investir. Lidam com grandes negócios, lidam com avultados somas de dinheiro. Certo. Então, é um grupo de pessoas que está abastado e veio aqui em Moçambique com o propósito principal de investir. É a principal razão na qual eles estão aqui em Moçambique. Então, se viu que é um grupo abastado e é um grupo que automaticamente não tem devida proteção. E por que não tem devida proteção? Porque não há vontade política em os proteger. Porque chega até não fazer sentido alguns raptos acontecerem à luz do dia, diante até de agentes policiais. Só nesse último rapto que aconteceu, quero também reconhecer a atitude heroica de um agente de polícia que até perdeu a vida a tentar impedir com que o cidadão não fosse raptado. O que significa que não são todos, mas os que estão ligados são gente grande, não é gente pequena. Certo, obrigado, Albino. Professor Pangai, o Albino já traz-nos aqui dados importantes para o nosso debate. Ele diz que os mandantes destes raptos são moçambicanos. Avança esta opinião. É o seguinte, eu acho que estamos perante mais uma luta, não é, de desestabilização do país. Esta é uma forma de poder desestabilizar a economia moçambicana e por conseguinte, continuar o país no desastre econômico quanto está ocorrendo. Como pode ver que muitos investidores já estão a abandonar o país. Exato. E muitos moçambicanos estão perdendo os seus postos de trabalho, precisamente porque os investidores não podem permanecer no país. Então, essa é uma outra forma de luta que algum grupo está a desenvolver como forma de reivindicação ou de qualquer situação em que eles pretendem desestabilizar o país. Agora, o problema aqui é que
nós não estamos a ter uma segurança profícua para poder impedir o avanço deste cenário. Parece já uma situação normalizada de sequestro. Por exemplo, estava-se a falar de que descobriu-se um dos cativeiros muito próximo, algumas dezenas de metros da esquadra onde estava no coisa. Então, esses sujeitos estavam ali, sequestravam as pessoas e colocavam-as lá no cativeiro e serão libertos a partir daí. É uma situação lamentável que está acontecendo no nosso país. Nós já temos muita situação de pobreza e muitos moçambicanos que tinham alguns postos de trabalho precários, mas estão a perder devido a essa situação de sequestro. Mas isso mostra claramente a denúncia de que o país está doente e ele precisa de ser curado. Exato, mas professor, há uma questão aqui que não se quer calar. Já tivemos registro de vários raptos. Por que não do esclarecimento destes casos? A questão de raptos trata-se de um crime extremamente difícil de poder se editar para qual. Mas eu acredito que com uma segurança, com uma inteligência militar, uma inteligência de segurança, era possível podermos desmantelar isso. Mas há um autor que diz que todo o desvio na sociedade que prevalecer é porque esse desvio tem uma função nesta sociedade. No dia em que esta função puder ser eliminada, esse desvio vai ser corrigido. Então, algum benefício deve existir em face desses sequestros que estão a ocorrer e, por conseguinte, está a prevalecer. Nós vimos, por exemplo, a questão dos My Love. Os My Loves, em algum momento, acabaram sendo... É verdade que muitos falavam de que não, devíamos eliminar My Love, dentre várias coisas. Mas, por outro lado, My Love constituíam um elemento de socialização nos chapas, não é? Muitos deles, até alguns não estão felizes por terem eliminado My Love, porque dali onde se socializavam entre homens e mulheres, e daí constituíram várias famílias e prevaleceram assim. Não, mas depois de algum tempo, efetivamente, My Love terminou, e graças a Deus, em alguns pontos ainda existe, e esperemos que a função dos sequestros ele possa terminar, porque está a desgraçar a economia moçambicana. Certo, obrigado, professor Pangaia. Telma, situação dos raptos no país. Há ou não segurança para os empresários? Bem, não há segurança e, como dizia, essa é uma consequência da fraqueza institucional. Instituições de justiça, legislativas. E em relação a esta questão, a minha lamentação é o impacto que isto tem na economia. Exato. Na economia e também está a perpetuar o alto índice de criminalidade no país. Eu vivenciei uma situação no meu bairro, tem um restaurante que abriu, não levou nem sequer um ano. O restaurante chamava-se Restaurante Casa Blanca, na Avenida Marginal, prolongamento da Avenida Marginal. Funcionou por 10 meses ou 9 meses por aí, era de um turco. Este turco foi baleado. Aquele restaurante empregava mais de 100 pessoas da comunidade na Costa do Sol. Lamentavelmente, aquilo está uma ruína, porque ele teve que abandonar o país. A sua família não conseguiu dar continuidade. Exato. Estou a falar de um caso que eu conheço, do restaurante onde eu passo, e que virou uma ruína. Então, se é aquele, quero acreditar que mais outros sequestros que estão a ser relatados. Na Oxmin, acho que foi mês passado, dia 25 de junho, foi sequestrado um senhor asiático, que é dono de uma papelaria. Também quero acreditar que com a segurança ameaçada, ele não vai dar continuidade com a sua atividade comercial. Exato. Automaticamente isso tem impactos na economia. Vamos ter maior número de jovens desempregados e qual será o refúgio? Criminalidade para as meninas, prostituição. Então, que tipo de Estado nós estamos a construir? Eu acho que a questão de segurança é uma questão primordial. Não é por acaso que o próprio governo, na sua distribuição do orçamento,
eles priorizam a questão de segurança. A segurança é a prioridade. Num Estado sem segurança, não há como sobreviver. Nenhum investidor vai se sentir atraído para vir investir em Moçambique, sabendo que é um país que não é seguro. Eu acho que uma das formas de combater esta situação é haver uma união entre as três funções ou os três poderes principais do Estado: o executivo, o legislativo e o judicial. Porque, para mim, enquanto não haver uma união destes três atores, não há possibilidade de combater. Porque eu acho que precisamos desse esforço em comum, porque pode-se promulgar lei, mas se a parte executiva não funcionar, não vai mudar nada. E o executivo não vai funcionar sem leis. Exato. Então, há uma necessidade de haver uma vontade política. É o que o Albino estava a dizer. Podemos debater todos os dias pelo mesmo assunto, mas aqui deve haver um interesse do governo, um interesse de todo o sistema do Estado. Obrigada. Sim, se calhar, só para rebater essa, a união dificilmente vai existir, porque o poder executivo, ele coloca-se de um patrão que paga salário ao poder judicial, aos outros poderes de soberania. Eis a razão hoje que estamos a ver o poder judicial a reclamar a independência financeira. Precisamente por causa disso, porque eles praticamente, o poder judicial é empregado do poder executivo. É ele que paga salário, que entende, reduz o salário, retira os subsídios, dentre várias coisas. A partir daí, esses outros poderes que aparentemente parecem serem empregados do poder executivo, passam a odiar o poder executivo e não há aqui sinergias para poderem funcionar. Então, era preciso, de fato, que a soberania desses três poderes que se refere deveria, de fato, dar também a soberania financeira, a independência financeira, que é para não mendigar aos outros poderes para poder sobreviver. Então, é mais ou menos, é por isso que estamos a ver esse cenário agora de uma disputa entre eles, não é? Precisamente por a falta dessa... Não. Exato. Sim. Bem, permita-me concordar com o Dr. Pangaia. Veio-me aqui a ideia dos sistemas de governo. Eu acho que nós estamos numa situação em que Moçambique não tem um sistema claro, vive de arranjos. Estamos num presidencialismo em que esse presidencialismo, a ideia de todos os poderes se concentrar no executivo, que é na figura do presidente, cria essa toda desestabilização. É o que o Dr. Pangaia estava a dizer. Exato. Falamos da democracia, uma democracia que também não é democracia. Não sei se já perceberam, nós não temos nem sistema de governo, nós não temos nem regime de governo. Somos apenas um país em que, quando tentamos encontrar um sistema para enquadrar, seja na área política, na área administrativa, não conseguimos encontrar um enquadramento. Moçambique funciona na base do ecletismo e, como consequência, temos esta confusão. Então, é só para dizer que as questões que trazem desordem no país não são questões de base, são questões de base, de base como a base de sustentação de um Estado e de sistema de governação. Então, está um sistema totalmente desorganizado. Eu acho que a questão da cognição que o Dr. Pangaia levantou no início é extremamente fundamental. Nós estamos a ser governados por pessoas que têm seus assessores, acredito que os assessores são letrados, mas provavelmente não estão a transmitir o suficiente sobre a ideia de um Estado e de como deve ser organizado um Estado. Certo.
e estamos a viver essa desordem toda. Eu acho que há uma necessidade de se rever alguns aspectos, porque enquanto não se rever questões de base, nada do que estamos a fazer valerá a pena. Exato. Bruno, implicações dos raptos. Só tentando comentar aqui o que os colegas tiveram a trazer em torno de democracia. Ou seja, nós abraçamos a democracia, mas nos esquecemos do mais importante, o ponto mais importante, que é ser democrata. Nós não conseguimos ser democratas para conseguir transmitir essa ideia às instituições para que elas funcionassem democraticamente. Ou seja, a ideia de que não há como uma intenção trazer consequências adversas, ou seja, a consequência sempre será uma: as pessoas vão me odiar, eu vou sair do poder, vou ficar na minha residência, continuo com a minha imunidade e pronto. Exato. Ponto final, acabou. Então, estamos aqui no meio de um ciclo vicioso em que as pessoas ficam acomodadas devido à situação em que ela foi criada. Foi mal negociado no princípio, mas aqui podemos abrir um espaço para se mexer alguns pontos na própria Constituição da República, criar, de facto, essa divisão de poderes. É muito importante que eles estejam divididos para, de certa forma, um policiar ao outro e um chamar a razão ao outro quando este não estiver, de certa forma, a obedecer aquilo que é o objetivo comum. Agora, quanto à questão dos raptos, eu estranho muito que aconteça uma festa na minha residência e eu não tenha conhecimento. É muito estranho isso, porque não é possível que aconteçam raptos sucessivos dentro da cidade de Maputo, uma cidade que não tem nem 10 quilômetros, e que não consiga, de certa forma, garantir segurança a estes empresários. E esses raptos não funcionam pelas imagens que são captadas por alguns curiosos e corajosos. Estas imagens demonstram que isto não é ensaiado, ou seja, os ditos bandidos percebem que o ambiente ele é tão fértil para estar à vontade que não precisam planear, é só agir. Ou seja, vamos estacionar o carro ali, quando ele estiver a voltar do almoço, conforme disse o seu funcionário, vamos carregar e meter no carro. Então, é simples assim. E não há interseção de nenhuma chamada de nada, ninguém está sendo infiltrado para buscar informações de dentro, para perceber como é que funciona esse sistema de raptos. Está há muitos anos esse sistema de raptos aqui no nosso país. Caso houvesse, de facto, essa vontade política, teria-se mandado pessoas para fora para estudar como combater os raptos e pudessem, de certa forma, vir para cá e responder a esta anomalia que tem agudizado, de certa forma, não só a segurança, mas também a economia. Exato. Mas aqui, estes raptos já abrem um espaço. Ou seja, a classe empresarial ela é muito importante para a política. Sendo ela importante para a política, alguns empresários, eles têm na sua alçada, ou seja, há quem os defende, quem os mantém na praça é um político. Exato. E este político, quem lhe mantém, é um empresário. Então, estou aqui a perceber que estes todos empresários que estão a ser raptados, eles não têm uma ligação política com as figuras que estão no topo. É por isso que não tem um protecionismo político. Ou seja, podemos aqui abrir um espaço de que estes, caso por alguma eventualidade, por chegarem aqui, são de origem asiática, e olhar, Moçambique é um Estado democrático, então eu posso apoiar a Renamo, eu posso apoiar o MDM. Então, a partir daí, vão declarando uma espécie de guerra a quem está no topo. Vai dizendo, olha, aquele ali é que apoia a Renamo. Então, para eu fragilizar a Renamo, tem que começar daquela base, daquela fonte. Isto faz-se em todo canto. Quando se combate o terrorismo, faz-se o famoso follow the money. Ou seja, tu segues o dinheiro, vais rastreando até chegar aonde esse dinheiro é canalizado. Exato. Aquele processo de rastreio, de branqueamento de capitais, ele é crucial porque no meio daquele processo de rastreio, você vai pegando os pequenos, depois chega no grande. Então, aquele processo é muito importante também para se perceber esta ideia de raptos. Então, há aqui uma ausência de vontade política em defender
essa classe empresarial. Podíamos, se calhar, se estivessem esses empresários a criar uma desorganização no nosso Estado, puxar a ideia, se calhar, de que o Estado está a tentar combater a eles para regressarem às suas origens. Exato. Mas o que estamos a perceber é que são pessoas que empregam 500 pessoas, como disse a colega, tinha alguém que empregava 100 pessoas, então ajudava. Vamos lá supor, são 100 chefes de famílias. Aquelas 100 chefes de famílias, cada um com um agregado de 4, 5, levavam alimento para mais de 5.000 pessoas. Então você acaba colocando em causa 5.000 pessoas porque não consegue garantir segurança a estes empresários. Mas também temos que pegar um outro ponto. A questão de quem deve manter segurança. O indivíduo que mantém segurança não tem salário há 2, 3 meses. Já está normalizado. E qual é o instrumento de trabalho que ele tem? É a arma. Se o meu instrumento de trabalho é a arma, então a única coisa que eu sei é dar o tiro, este dá-me poder. Eu, de facto, posso abrir um espaço para cometer atrocidades. Em nome do quê? Da satisfação de algumas necessidades da minha família. E olha que nesta praça, onde encontramos a ideia de que o imediatismo ele está a tomar conta da massa juvenil, Exato. muitos desses que fazem os raptos, depois que recebem os tais resgates, levam este valor e gastam de qualquer maneira. Temos visto vídeos de jovens que você conhece a proveniência do jovem para te apresentar volumes de dinheiro tão avultados no vídeo. Ou seja, uma incongruência entre aquilo que é a realidade dele, o processo que nós conhecemos e aquilo que ele está a apresentar. Ou seja, há aqui pessoas também que estão a satisfazer agendas de quê? Comprar as unhas para as manas, comprar os cabelos, levar a elas para tomar umas savanas, umas brutais. Ou seja, para satisfazer também interesses fúteis. Ou também para comprar um bom carro, um bom iPhone. Então, é preciso que se faça uma avaliação na praça. Exato. Por exemplo, podemos pegar essa ideia. Quantos jovens na praça usam o último modelo do iPhone? Qual é a fonte de rendimento destes jovens para conseguir adquirir um telemóvel acima de 100.000 meticais? Num estado em que salário mínimo são 8.000 meticais. É preciso avaliar essas coisas. Essas pessoas como conseguem adquirir essas coisas? Você quando sai um pouco da cidade, essas zonas de expansão, as zonas emergentes, você vê as mansões que são construídas. Como é que essas pessoas conseguem construir essas mansões? Então, é preciso que isso comece a levantar essas suspeitas para que o Estado consiga se reorganizar. Porque se eu tenho do resgate 10 milhões de meticais e eu faço parte do rapto, o mais fácil é eu levantar um condomínio. Então, eu vou colocar ali de aluguer. Porque para comprar cimento não precisa de muita ginástica. É só chegar a pagar ali o numerário, que é aquele que eu recebi. Então, assim mesmo, depois vou ter condomínio. E todo aquele valor que será pago no condomínio eu vou canalizar para o sistema financeiro. Já estamos no processo de branqueamento de capital. Começar também a monitorar as igrejas. Há pastores que depositam 2 milhões na segunda-feira, porque é oferta de domingo. Então, este processo todo, ele precisa de uma atenção minuciosa. Mas essa atenção é preciso preparar indivíduos para lidar com isso. Porque não vai colocar em frente da carroça indivíduos que não comem. Tem que ser pessoas que têm uma boa integridade, pessoas que recebem os seus salários a tempo e hora, pessoas que não sentem falta de nada, a não ser falta de satisfazer aquilo que é a necessidade do povo. Certo, obrigado, Mulungu. Há mais uma intervenção neste tema? Eu só queria salientar só uma questão no que concerne a integridade que o Mulungu aqui falava. Certo. Bem, eu não tenho apreciado muito questões de segurança de lá fora, mas recordei-me de uma palestra que assisti em que estava a dar o alto comissário de Luanda e sobre esta questão de integridade na esfera pública. Eles têm
eles têm uma lei muito rigorosa e a população também acata. Como é que eles fazem? Por exemplo, para um concurso público, tu não interages com nenhum indivíduo. Lança-se tudo no sistema. Vais ao sistema, vais te cadastrar, vai te lançar o teste, vais ficar à espera do resultado. É tudo tecnológico. Não tem espaço para seguro. Sobre a questão de polícia de trânsito, por exemplo, as câmeras captam no teu celular, recebes a multa, pagas a multa, não vais interagir com ninguém. Então, para mim, não vão dizer que se ainda não temos este tipo de tecnologia, é falta de recursos. Eu acho que é porque nós ainda queremos alimentar a corrupção. Nós ainda queremos alimentar a corrupção. Nós preferimos importar bandidagem do que importar algumas coisas boas que se podem copiar para corrigir Moçambique em alguns aspectos. Exato. Por que não importar este modelo? No atendimento, no hospital, tu não vais ficar ali à espera de um servente no banco aonde para te guiar. O sistema tecnológico, você chega, coloca ali o seu filho, tira a senha, vão te chamar. Não precisa interagir com ninguém para ver essa troca de dinheiro. Então, sobre estes aspectos, eu acho que ainda é uma falta de vontade política. Se houvesse vontade política, nós podíamos sim desmantelar essas quadrilhas todas que existem. E é muito fácil. Exato. Certo. É que essa questão é interessante. É que de forma como as coisas estão estruturadas em Moçambique, é para proporcionar e garantir com que a corrupção flua. Porque se nós importarmos, por exemplo, o Mulungu estava a falar em algum aspecto no sentido de levar as pessoas a irem estudar para vir. Se nós levamos para irem estudar, compreender, virão resolver o problema, vai acabar a corrupção. E não é o que eles querem, que a corrupção termine. Se nós importarmos essas tecnologias e trazemos aqui, o sistema de corrupção não vai fluir. E não é o que se quer. As coisas foram montadas para permitir com que o sistema de corrupção flua. Estava a conversar recentemente com um jovem. Por exemplo, se nos deparamos com uma situação de que não há medicamentos. Mas se formos ao armazém nacional, tem um medicamento. Por que nós não digitalizamos de uma vez por todas o aparelho de Estado para proporcionar o melhor controle? É o digitalizar. Você cria o armazém nacional, o armazém provincial, o armazém distrital. O armazém provincial requisita ao provincial, requisita ao nacional. O distrital requisita ao provincial. E cada unidade sanitária requisita em cada armazém ao nível do distrito. Mas tudo num sistema digitalizado para permitir melhor controle. Sabes por que eles não fazem isso? Porque se você for a investigar, quem são os donos das farmácias? São eles. Quem são os donos das clínicas? São eles. E esses medicamentos que não tem no hospital, abastecem as suas farmácias, abastecem as suas clínicas, mesmo alguns gestores do Ministério da Educação. Investiga bem quem tem colégio, quem tem uma escola privada, quem tem algo parecido. Você há de descobrir quem é um gestor público que é ligado ao Ministério da Educação. Então, o sistema aqui foi montado de forma a proporcionar com que a corrupção flua. Mas aquilo que quase todos nós concordamos, isso só pode acabar quando de facto haver vontade política. Exato. Porque uma vontade política resolve tudo isto de noite para dia e este país volta novamente a uma ordem social, porque está numa desordem social. Exato. Estamos já quase na reta final do nosso programa, mas vou dar um minuto
para cada painelista analisar o tema que dá conta que a FMI defende nomeações dos especiais das empresas públicas com base no mérito profissional. Começando já consigo, professor Pangaia, o porquê deste pronunciamento da FMI? É uma falácia. A FMI, eu tenho dito que é uma indústria de produção de pobres. E para eles interessa-lhes colocar PCAs que não sabem nada, possam continuar a aceitar as dívidas absurdas que tem estado a dar o país, dívidas impagáveis, e daí continuar a colonizar o país. Em nenhum momento a FMI vai nos trazer aqui políticas sérias, ideias sérias. Todas as ideias, e quase 100% delas, aparecem com interesse obscuro por detrás. Hoje está a sustentar o Zandamela no Banco de Moçambique, a poder defraudar praticamente todo o sistema bancário e a criar situações bastante difíceis para a circulação do metical, com taxas absurdas que estão a impor aos bancos. Não sei o que ele quer que o dinheiro esteja lá arquivado e não possa circular, a exigir cerca de 30% de reservas em cada banco. É absurdo. Nós queremos que o dinheiro circule. E quando o dinheiro circula, ele acaba construindo o país. Mas ele quer que o dinheiro fique nos bancos para dizer que temos esta mais aquela fortuna. Aquilo é uma imposição do FMI. Os dirigentes dos bancos centrais em África, maioritariamente, eles são nomeados pelo FMI. O governo do dia é ditado, olha, você tem que nomear fulano. E geralmente esses fulanos são aqueles que outrora foram funcionários do FMI. O Zandamela é um caso deles, não é? Dentre vários outros. Nós temos que recomeçar a pensar o que nós podemos fazer no nosso país sem nos endividar até aos dentes. Porque isso aí está a manter o nosso país numa dívida perpétua e sem o futuro de nós podemos repensar. Apesar de nós não termos saída de fato, todas as potências mundiais, sejam os chineses, sejam os russos, sejam os americanos, através desse Banco Mundial FMI, todos eles têm interesses próprios e usam todas as estratégias para poder endividar-nos e quando nós endividados, dificilmente nós vamos poder negar as imposições que eles vão poder dar. Então é preciso que nós comecemos a desenvolver áreas que somos capazes de assim proceder. A área da agricultura, o turismo, a pesca, são essas áreas que nós temos capacidade de poder desenvolver sem muito grande empreendimento em termos de dívidas para o país. Exato. Mulungu. Bem, este posicionamento do FMI causa uma certa estranheza porque, à luz do debate das teorias de relações internacionais, o realismo ele advoga que o Estado é o único ator, ou é o ator unitário das relações internacionais. Mas aqui depois começamos a perceber o pluralismo. O pluralismo advoga que também as organizações fazem parte deste grupo de atores do sistema internacional. Mas por que o realismo nega as organizações como atores das relações internacionais? É que ao aceitar o Estado como ator unitário, o realismo abre um espaço para que nós percebamos que as organizações internacionais como o FMI, elas estão de facto a cumprir a agenda desse Estado. Então, quem de facto esse FMI está a obedecer neste momento? E qual agenda está a tentar satisfazer? É de quem contribui mais para a sua funcionalidade. Exato. E que são maioritariamente Estados industrializados, dentre eles os Estados Unidos da América, a Alemanha, o Japão, países que têm a capacidade de injetar fundos para que este, de facto, consiga funcionar. Então, a partir desse momento, não interessa ao FMI satisfazer interesses de Estados como Moçambique. Daí que todo o processo que nós tivemos aqui, desde a famosa tabela salarial única, foi, de facto, algo aconselhado ou assessorado pelo FMI. Agora, o FMI, por sua vez, não assessora a aplicabilidade desse tipo de coisa. Exato. Por exemplo, agora está a dizer que, olha,
todos especiais devem ser nomeados tendo em conta as competências, mas não está aqui a descrever que tipo de competências, porque todo indivíduo tem alguma competência, mas é preciso descrever o tipo de competência que este FMI está a exigir. Então, daí, a teoria realista, ela nos abre um espaço para que nós percebamos que o objetivo do FMI é desestabilizar o nosso Estado, a partir do quê? Do sistema financeiro. Agora, um outro ponto é, se calhar, quando o professor diz que deixa o metical circular. Exato. É assim, o metical, ele enquanto produto, eu acho que foi assertivo por parte do Banco de Moçambique esta diminuição da circulação da moeda para, de certa forma, conseguir estabilizar o preço dos produtos no mercado. Porque se tivéssemos uma maior circulação da moeda, o dólar ia disparar, o rand ia disparar, então nós íamos ter uma subida do custo de vida. Então, para comprar a água de meio litro que está a 15, 20 meticais, se calhar podemos estar numa situação de comprar a 50 meticais. Então, quanto a esta parte da circulação da moeda, foi uma decisão assertiva. Mas quando olhamos para outro tipo de decisões, como essa imposição que os bancos comerciais têm sofrido por parte deste Banco de Moçambique, começamos a perceber que a agenda do FMI unicamente é, de facto, desestabilizar os Estados africanos. É por isso que tivemos as manifestações no Quênia. São o quê? Elas são oriundas de uma orientação do FMI ao Estado queniano, no sentido de subir as taxas naquele Estado. Então, esta pretensão por parte do governo, quando aceita as orientações deste FMI, despoletou uma convulsão social. Exato. E esta convulsão social é o quê? É o resultado, de fato, que o FMI precisa. Para quê? Para infiltrar o novo governo que obedeça à agenda dos seus patrões, que são os Estados Unidos da América, o Japão, a Alemanha ou o grupo ocidental no seu todo. Certo. Delma. Eu vou concordar com o professor e o colega Mulungu por um aspecto muito. A história do FMI não é de hoje. Eu sempre fui contra as instituições da Bretton Woods, que é o FMI e o Banco Mundial. Estas instituições, elas, maioritariamente, elas têm seus objetivos, não de desenvolver os Estados africanos, mas sim de perpetuar a colonização. Eles procuram meio de nos endividar e vão explorando recursos a nível dos Estados, e enquanto nós tivermos uma dependência, nós não temos como recusar. O que eles fazem? Eles fazem com os países periféricos, eles procuram potencializar os países que têm o poder financeiro e militar, como dizia o Mulungu, como Estados Unidos e tantos outros países europeus. E para os Estados africanos e Estados como o Brasil, eles procuram injetar uma certa dependência. Existe um escritor chamado Celso Furtado, fala muito bem sobre a questão da dependência que estes países colocam aos países periféricos como nós. Então, para mim, este discurso de que os especiais das empresas públicas devem ser por mérito, para mim, se nós aceitamos isso, amanhã é chegarem a dizer que nenhum moçambicano tem a capacidade de ser PCA de uma determinada empresa pública, então vamos ter que mandar vir um estrangeiro para ser PCA. Exato. Porque nenhum moçambicano tem a capacidade ou tem competências suficientes para poder gerir. E quanto à questão da circulação da moeda, isto é uma questão lógica em termos de economia. Num Estado, quando há maior circulação de dinheiro, há maior risco de haver inflação. A inflação é a perda do valor da moeda, é a depreciação. Tudo vai ficar caro, vamos ter dificuldades, teremos uma perda de poder de compra, melhor dizendo. E há uma necessidade extrema neste momento de fazermos um controle do dinheiro. Pode ser que sim, que a taxa dos 30% seja elevada, talvez 20%, 25% poderia ser o adequado, mas não podemos procurar que haja maior circulação da moeda sobre o risco de perdermos o valor de compra e fazermos com que os produtos sejam mais encarecidos. Mas concordaria um pouco com o professor quando diz que
está-se a reter muito dinheiro. Eu acho que 20% é melhor. Por quê? Porque enquanto houver um pouco de circulação da moeda, pode-se usar daquele dinheiro para criar mais empreendimentos. Enquanto não tivermos muitos empreendimentos, há a questão da empregabilidade. Exato. Se existe um investidor, abre uma pequena empresa, nós acabávamos de falar há pouco de questões da empregabilidade. Pode empregar pessoas que podem sustentar, o emprego de uma pessoa pode sustentar uma, duas, 3 famílias e por aí vai. Certo. Obrigado. Albino. Bom, nenhum país, no contexto das relações internacionais, é suficientemente altruísta. Mesmo tirarmos o Ocidente e colocarmos a Rússia não vai ser Papai Noel de Moçambique. Mesmo tirando a Rússia, colocando China não vai ser Pai Noel de Moçambique. Está interessado em andar distribuir benefícios e dinheiros. Sempre haverá um interesse por detrás. Agora, o Estado deve ser capaz de olhar para o posicionamento ideológico de cada potência. Olhando para o posicionamento ideológico de cada potência, ainda assim o Ocidente é um mal menor. Não é o bem, é um mal. Mas o mal menor, quando comparando com as entidades que são autoritárias e ditadoras, porque não são maços, não são bons, não têm amor e paixão por África, não. Isso seria uma falácia. Todas as entidades se movem por interesse, estão a perseguir um interesse. Agora, o que é que falta no nosso contexto africano? O que falta é que os líderes africanos não conseguem agir com mansidão e astúcia. Não estão a conseguir criar uma situação de mansidão, mas serem com astúcia. E essas instituições são astutas. E montam gente para aprender, para enganar. E nós não conseguimos fazer a mesma coisa. Outra coisa que falta é que não estamos a conseguir, os líderes africanos, criar uma situação de conciliação de interesses. Numa lógica em que o Estado saia a não ser muito prejudicado. Mas isso é feito como? Pela via de negociação. E aí vai a terceira questão. É que essas instituições também encontraram fragilidade. Os líderes africanos são corruptos. Gostam de dinheiro, gostam de poder, gostam de riquezas, são gananciosos. Essa é uma fragilidade. O que é que acontece? Muitas das vezes os líderes africanos acabam traindo e vendendo as suas próprias nações, mas por causa de falta desses componentes todos que eu fui apresentando ao longo. Exato. Porque isso é claro, o Ocidente sempre quer estar numa situação hegemônica de dominar, mas cabe a nós sabemos ou temos capacidade de criarmos uma boia para poder surfar e não sermos totalmente prejudicados. Exato, obrigado Albino Mangueiros. Estamos na reta final do nosso programa. Telma, muitíssimo obrigado pela sua presença. Vou pedir que deixe as últimas considerações. Bem, como últimas considerações, só queria agradecer à televisão pelo convite. E também dizer que espero que os debates não sejam apenas debates, quero acreditar que são assistidos e todas as instituições e partes interessadas deste debate possam tirar alguma ilação. Não somos detentores do conhecimento, mas quero acreditar que uma e outra questão que foi aqui levantada poderia ser levada em conta. E obrigado. Muitíssimo obrigado a nós pela presença. Alves Mulu. Bem, eu queria apelar no sentido de como estamos a assistir várias classes a nível nacional entrando em greve, eu queria apelar que é preciso que haja abertura para a negociação, é preciso que o diálogo seja permanente, é preciso também que se mexe na legislação para conseguir satisfazer os interesses dessas classes e também criar cenários de que haja uma vigilância permanente no sentido de que se cumpra
o que está sendo acordado com todas as classes. De facto, esta abertura de espaço para o legislador conseguir trazer algumas leis que satisfazem a cada grupo de interesse, é preciso que seja num espaço em que se compreenda o alcance de cada grupo, neste caso os médicos, o grupo de juízes, que todos eles tenham os interesses satisfeitos de uma só vez por parte do legislador, porque não vamos, de certa forma, abrir vários espaços para que haja uma satisfação de interesse de um determinado grupo. Exato. Então, eu queria apelar para que o diálogo ele seja permanente, o governo abra espaço para ouvir estas pessoas e não ignorá-las ou simplesmente dizer que não tem soluções. Há sempre solução. Uma solução, a transparência pode ser solução, porque o indivíduo vai perceber que há falta de recursos para, se calhar, satisfazer aquilo que ele pretende naquele momento. Então, quando há uma transparência financeira, há uma transparência política, as pessoas acabam compreendendo a fundo o que é que de facto se passa em toda a máquina. Exato. Obrigado, Alves Mulungu, Albino Manguene. Bom, quero agradecer, foi honroso estar com os colegas do painel. Para mim, aprendi bastante e sinto que também fui útil para a nossa nação. Também, simplesmente, lançar um desafio à FTV, principalmente a esse programa, que nos reúnam nos próximos dias para debatermos o manifesto de cada candidato. Até que ponto esse manifesto vai resolver os problemas reais da nação, que é para esse povo, ao votar consciente disso, mas que seja para pegar todos os manifestos, já analisamos e debatemos até que ponto são eficazes para resolver os problemas, ou se foram desenhados de facto focando-se nos principais problemas que a nação enfrenta ou não. Eu acho que seria interessante, iríamos contribuir para a nossa sociedade que já é vítima de uma ignorância política e a votar de uma forma consciente e racional. Obrigado, Albino. Já está registrado o desafio. Nas próximas edições poderemos dar avanço. Professor Pangaia. Não, muito obrigado, telespectadores, obrigado, colegas. Apenas exortar a todos os moçambicanos, a todos aqueles que tenham interesse de poder inverter o atual cenário em que o país vive uma situação calamitosa, para que unidos possamos encontrar uma solução duradoura, uma solução, embora essa possa custar o sacrifício em cada um de nós, mas vale a pena podermos pensar nisso. Aos partidos políticos, eles devem trazer solução, devem fazer uma autocrítica. Os candidatos que estão neste momento a se preparar para poder tentar aceder à presidência da República devem livremente, com as suas próprias ideias, mostrar o quão são potenciais efetivos para poder garantir uma mudança deste país. Eu lembro-me, nem que seja para poder se distanciar de alguns aspectos que considera o investimento da desgraça que está a ocorrer no país, não tenha receio de poder afirmar isso. Eu lembro-me na campanha de Guebuza, quando ele dizia que vamos combater o espírito do deixa andar, o espírito do cabrito come onde está amarrado. Obviamente estava a referir-se do seu antecessor, Joaquim Chissano, ele não teve receio quanto. Então, assim como os outros líderes, sobretudo o Chapo, ele tem que estar em condições, porque a sociedade ele vê o que está acontecendo no país e ele tem que mostrar a esperança na sociedade. Não digo só ele, Chapo, mas todos os candidatos. Eles devem mostrar, parem de andar só a lançar-se pedras um contra o outro, procurem apresentar solução, não só indicar os problemas. Agora, em relação a essa questão do Zandamela, eu estou, de certa maneira, céptico com relação às políticas que o Zandamela está a fazer. Tendo em conta que um país onde temos um desemprego generalizado e ainda estamos a falar para os jovens desenvolvam o empreendedorismo. Como vai desenvolver o empreendedorismo com taxas absurdas que ele está a colocar? Quem que vai começar do zero sem que possa pedir empréstimo do banco? Vai pedir empréstimo no banco para poder pagar uma taxa de juros acima de 30%.
que empreendedorismo estamos a dizer? Estamos a ser falaciosos, estamos a ser mentirosos, porque aquelas taxas são proibitivas para qualquer um possa ir ao banco, fazer empréstimo para um empreendimento qualquer, ou mesmo fazer um empréstimo para a construção da sua própria casa. Exato. Não há como isso fazer. Certo. Então, é nesse contexto em que eu não estou satisfeito com as taxas absurdas que Zandamela está a colocar junto do Banco de Moçambique. Exato. É importante que se reveja isso o mais urgente possível. Exato, obrigado, professor Pangaia. Muitíssimo obrigado, estimado internauta e telespectador, por ter nos acompanhado nesta viagem de análise das situações que preocupam o nosso país. Nós ficamos por aqui com promessa que a voltar na próxima quarta-feira, quando forem precisamente 14 horas em todo o território nacional. Fique na companhia da restante programação da FTV. Fique bem, até lá.